Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já sabem muita coisa sobre a América do Norte. Eles já conhecem o Canadá, eles já conhecem Estados Unidos e agora, eles vão conhecer um pouquinho mais sobre o último país da América do Norte, que é o México. Deixa eu ajeitar aqui os slides. Então, o nosso assunto de hoje é falar um pouquinho de México, né? Aspectos físicos, aspectos humanos aí do México, né? E para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a bandeira do México, né? A bandeira do México tem esse símbolo aqui no meio, que é bastante interessante, que é um símbolo que vem lá dos astecas, né? Que viviam nessa região. É, é sobre a lenda, né, que levou, né, os astecas a escolherem um lugar ali para sediar a sua capital, a sua cidade, capital mesmo, né, se fala, e a capital do seu império, né, e que depois, né, se transformou naquilo que hoje a gente conhece como Cidade do México, né. Era uma lenda falando para os nativos ali que eles tinham que andar pelo deserto e na hora que eles encontrassem, né, em cima de um cacto, uma águia comendo uma cobra, né, esse era o lugar. Aí diz que eles andaram um tempão ali pelo deserto, até que finalmente eles encontraram, né, o líder ali da época encontrou, né, a águia comendo a cobra. Isso, naquele lugar que era um pântano, né, entre montanhas, ele edificou a sua cidade, né? Então, vamos pensar um pouquinho primeiro, né, sobre esse país hoje que é o México. Tá? Vocês estão vendo aqui uma imagem de satélite do território mexicano. Eu risquei aqui em vermelho, né, a fronteira norte e sul do México, mas o México é um país banhado por dois oceanos. Desse lado, o Oceano Atlântico, né, nessa região é o Golfo do México, e desse lado aqui, Oceano Pacífico, né? Aqui é a Península da Califórnia e aqui, né, o Golfo da Califórnia. Dá para perceber também pela imagem de satélite, né, que tem um deserto, né, bem expressivo aqui no interior do território mexicano. E quando a gente olha para o litoral, dá para ver que ele é bem verdinho, né? Então tem alguma coisa aqui que criou, né, as condições naturais para que esse deserto, né, se formasse aí. Então vamos olhar o relevo, né, do México. Aqui vocês estão vendo, né, um mapa que vai colocar, né, com a cor mais escura, de acordo com a altitude. Então dá para perceber nitidamente ó, que o interior aqui do território mexicano ele tem relevo montanhoso, né? Está numa zona de choque de placas tectônicas, né? O México é um país que tem terremoto, que tem vulcão, inclusive, né? Acho que há 2 semanas atrás, de quando eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 8 de julho, né? Mais ou menos aí 2 semanas atrás, teve um terremoto, né? No México. De qualquer forma, percebam o seguinte, ó, aqui tem o ponto mais alto, né, de uma cadeia de montanhas, que eles chamam de Sierra Madre Ocidental, e do lado de cá ó, tem uma cadeia um pouquinho menor, né, que é a Sierra Madre Oriental. Então tem montanha desse lado, né? A montanha ela vai bloquear a umidade que vem dos oceanos e por isso o interior do México, né, vai ser aí um gigantesco deserto, né? Vai ter aí clima árido, tá? A cidade do México ela fica um pouquinho mais para baixo, aqui ao sul do território mexicano, né? Mais ou menos aqui. Desculpa. Tá? E notem uma outra coisa: o território mexicano ele é cortado
pelo Trópico de Câncer, né? O México está numa região que a gente chama de tropical. Por ter um relevo montanhoso, né, no México a gente vai encontrar nas áreas de montanha, né, muitos minerais metálicos, ouro, prata, chumbo, zinco, ferro, né, distribuídos aí em toda a região montanhosa. E aqui no litoral, mais especificamente na planície litorânea, né, ao longo do Golfo do México, ao longo do Oceano Atlântico, vai aparecer aí petróleo, né? E perceba que tem bastante refinarias de petróleo, né, nessa região que vai processar, né, como é que eu posso dizer, fazer o que eles chamam de destilação fracionada, né, que é o processo de purificação aí do petróleo. E notem também, né, que tem algumas reservas de carvão, né, aqui no centro-norte e aqui no sul do território mexicano. Aqui é um esqueminha de como é o relevo mexicano, né? Então tem serra de um lado, serra do outro, né? No meio tem um grande deserto, que é o deserto de Chihuahua, tá? E a cidade do México, né, ela vai ficar num vale entre montanhas, né? E a gente consegue ver isso, ó, na imagem da cidade do México, tá? Olhando aqui bem de pertinho, né, ao fundo, ó, tem uma cadeia montanhosas, a cidade está nesse vale, né? E a cidade do México enfrenta sérios problemas de qualidade do ar por conta dessas características, né? Porque tem muita gente ali, muito carro circulando, muita indústria, né? Emite poluentes, mas tem pouca circulação de ar nessa região, né? O que acaba fazendo esse tampão, né, de poluentes aí sobre a cidade, né, causando inversão térmica, causando aí uma série de problemas. Bem, como eu já falei, né, o México é cortado pelo clima, pela linha do Trópico de Câncer, portanto vai ter ali predomínio de clima tropical, né? Só que esse clima tropical ele vai aparecer no litoral e no sul do território mexicano, tá? No centro, que é a região montanhosa, ele vai ter clima árido e semiárido ou clima de montanha, né, que é aquele clima que vai ficando mais frio na medida que vai subindo aí a montanha. Aqui é uma imagem de densidade demográfica, né, um mapa de densidade demográfica. Quanto mais escuro, mais gente, né? Dá para perceber nitidamente que a região aqui do norte, que é mais árida, tem poucas pessoas vivendo, tá? E a grande concentração populacional está na cidade do México e nas cidades que estão conurbadas a ela, né, ao redor aqui da cidade do México. Esse daqui é um mapa sobre agricultura no México, né? Como o México é um país de clima tropical, né, os cultivos mexicanos eles são bem parecidos com aqueles que a gente produz aqui no Brasil. A única coisa diferente, né, que chama bastante atenção nesse mapa está aqui, que é o sisal. Daí eu coloquei uma foto do sisal, né? Aqui no Brasil a gente usa essa planta para embelezamento de jardins, de praças, né? Mas os mexicanos eles têm um uso diferente, né? Eles tiram as folhas do sisal, pegam esse miolo, né? Esse miolo ele é rico em açúcar, isso vai ser fermentado e transformado na tequila, né? A cachaça lá dos mexicanos, né? Ela é feita do sisal, que eles chamam de agave, né? É o nosso sisal. Aqui no Brasil se cultiva também no Nordeste para a produção de corda, para a produção de fibra, tá? Mas a gente não usa, né, na produção de bebidas alcoólicas. Bem, México é um país emergente. É um país que tem um grande território, tá? E por isso, né, extrativismo e agricultura são importantes para a economia local. Tem bastante terra para agricultura, né, tem bastante recursos naturais, recursos minerais aí para serem explorados, né, e por ser um país emergente,
tem uma grande quantidade de pessoas que dependem, né, desse setor primário para o seu sustento. Além disso, né, é um país membro de um bloco econômico chamado NAFTA, né, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, entre México, Estados Unidos e Canadá. É um país, né, que, por ser emergente, recebeu multinacionais, né, filiais de multinacionais, para ser mais precisa, e que na fronteira com os Estados Unidos aparece um tipo específico de multinacional, né, que a gente chama de indústrias maquiladoras. Né? As indústrias maquiladoras, elas são indústrias que fazem uma espécie de maquiagem com o seu processo produtivo. Né? Muitas vezes são indústrias que não produzem o produto, né, no território do país, mas que montam esse produto. Né? Então elas usam de incentivos fiscais, de vantagens, do fato do México aí ser membro do NAFTA, para usar mão de obra barata mexicana para transformar ou fazer etapas aí do processo produtivo de coisas destinadas ao mercado dos Estados Unidos. Tá? Então por isso que essas indústrias elas ficam aqui na região fronteiriça, né? Se aproveitar da mão de obra e depois o produto dela vai ser vendido aí para os Estados Unidos. E já que eu falei de Estados Unidos, né, historicamente as relações entre México e Estados Unidos, né, elas sempre foram complicadas e o México, né, levou bastante desvantagem nesse processo. Tem um ex-presidente mexicano, né, chamado Porfirio Díaz, né, que ele tem uma frase que ela é clássica, né, pobre de México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Né? Para quem já assistiu às aulas sobre formação territorial dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos tiveram uma guerra por território com o México, né, e nessa guerra eles levaram a pior e acabaram perdendo aí, né, boa parte do seu território ao norte, né, que hoje corresponderia aí ao Texas, ao Novo México, a região da Califórnia nos Estados Unidos, né, perdeu quase que metade do seu território original para os Estados Unidos. Mas além disso, né, tem outras coisas que complicam um pouco a relação entre México e Estados Unidos. Estados Unidos é hoje, né, o grande mercado mundial de drogas. Né? E para chegar, né, em território dos Estados Unidos, muitas vezes as drogas passam, né, pelo México. Né? Usam o México como uma espécie de entreposto, né, para ter acesso ao mercado aí de drogas dos Estados Unidos. E o México hoje, né, sofre bastante com a questão dos cartéis, né, dos diferentes grupos de traficantes de drogas que vão disputar entre eles, né, o acesso ao mercado estadunidense. Quem vai fazer esse transporte, né, como que isso vai acontecer. Tem algumas séries muito legais no Netflix sobre isso, né? Uma se chama El Chapo, né, que conta a história de um traficante bastante famoso aí da história recente do México, e a outra é Narcos do México, né, que conta a história desse tiozinho aqui, que eu esqueci o nome dele, mas ele forma, né, uma federação ali de traficantes de drogas, né, com uma baita de uma organização. A série é bastante interessante, embora muito forte. Por fim, né, como o México é um país pobre, ou relativamente pobre, mas assim, se comparado com seu vizinho ao norte, ele é um país pobre, né? E ali do ladinho, né, ao norte, teriam excelentes oportunidades de emprego, trabalho, renda, né, ou melhores oportunidades de emprego, trabalho e renda do que no território mexicano. Existe também um grave problema de saída de pessoas do México emigrando para os Estados Unidos. Né? E o governo dos Estados Unidos, nos últimos anos, ele tem
usado, né, uma série de artifícios para diminuir esse fluxo de pessoas, né, para limitar a quantidade de imigrantes, entre eles, né, a construção de um muro na fronteira aí dos Estados Unidos e do México, né. Aqui tem alguns trechos, né, onde esse muro já está pronto. Né. Tem muitos casos de imigrantes, né, que tentam fazer essa travessia, né. Notem que é uma região desértica, é uma região árida, que é o muro também, né, sendo construído. Tem uma parte da fronteira que tem um rio, né, e tem gente que tenta fazer essa travessia a nado, mas muita gente morre afogado, morre no deserto. Tem a questão dos coiotes, que são os atravessadores. Enfim, né, as relações entre México e Estados Unidos, elas são bastante complicadas. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre México. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.